Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre uma estratégia que eu tô usando para diminuir o meu tempo nas telas. Eu quero deixar bem claro que eu ainda tô no processo de diminuir o meu tempo. Eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu também estou dentro desse processo de diminuir o meu tempo nas telas, de me equilibrar mais no celular. E por isso que eu tô fazendo o que eu tô chamando de desafio dos 6 meses. E agora eu vou contar um pouco pra vocês sobre como funciona o desafio, como que você pode fazer ele junto comigo, mas antes eu vou contar um pouquinho da minha história com o celular e como eu cheguei até aqui. Eu ganhei meu primeiro celular com 9 anos de idade e eu tive uma infância normal. Eu tinha acesso à TV e eu assistia coisas em DVD, no computador também, mas eu tive uma infância saudável, sem telas, uma relação muito boa com a minha família. E a partir do momento que eu ganhei o celular, a minha vida mudou drasticamente. Eu comecei a ter um uso, um uso desenfreado do celular. Eu usava ele muitas horas por dia. E eu não sabia que eu era uma pessoa viciada, eu não sabia que tinha um problema nisso. Só que com o decorrer da minha adolescência, com o passar dos anos, conforme eu fui vendo as consequências ruins do uso do celular, percebi que tinha um problema ali. E, e eu comecei a sentir uma vontade de mudar e de ser uma pessoa mais saudável em relação a isso. Eu tentei várias vezes alcançar esse objetivo de ter um uso digital mais saudável, só que eu fracassei em várias. Eu percebi que eu precisava ser mais intencional para que eu mudasse. Agora eu vou contar pra vocês como que surgiu a ideia de eu fazer esse desafio comigo mesma. Certo dia, eu tava assistindo uma palestra de uma psicóloga falando sobre hábitos digitais. E ela falou que pra gente construir um hábito, leva cerca de 6 meses. Eu pesquisei e eu vi que o tempo pode variar para cada pessoa. Então, vai depender de pessoa para pessoa. Mas quando você consegue manter um hábito por 6 meses, muito provavelmente você já consolidou ele. Bom, eu não sou uma expert no assunto. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui e você for psicólogo, você pode estar livre para me corrigir aqui nos comentários, tá bom? Mas isso é com base no que eu pesquisei, no que eu entendi. E o que é um hábito? Um hábito é algo que você faz diariamente e que você não precisa ter muito esforço para fazer aquilo, porque já é algo natural para você. Da mesma forma que eu acostumei o meu cérebro a todo dia gastar horas nas redes sociais, me comparando, olhando a vida das pessoas, aprendendo muita coisa boa, mas também vendo coisas ruins que me deixavam mal. Eu precisava também construir o hábito de não fazer isso, de fazer outras coisas no lugar disso. Então, eu pensei, vou passar 6 meses construindo esse novo hábito digital. Agora eu vou falar para vocês como que eu tô fazendo esse desafio dos 6 meses e como que ele funciona. Primeiro passo, você vai anotar quando que você vai começar o desafio e como você vai terminar. O meu desafio eu comecei dia 11 de fevereiro e eu vou terminar dia 11 de agosto. E uma coisa assim legal que eu fiz é porque tem uma moça grávida que eu conheço, uma conhecida minha que tá grávida, e o tempo que ela vai ganhar o bebê é mais ou menos no tempo que eu tô fazendo desafio. Então, daqui uns 4 meses, que eu tô no segundo mês de desafio, ela vai ganhar o neném dela. Então, vai ser o tempo que eu vou terminar. E eu achei isso legal pra marcar esses tempos e ver. Segunda coisa, você precisa ter claro o porquê você quer construir um novo hábito digital, porque você quer mudar as suas relações, a sua relação com as telas, sendo elas o celular, sendo ela a TV, o computador, sei lá, o videogame, seja lá o que você precisa mudar a sua relação digital. E isso vai servir para você como motivação para você continuar e você chegar até o fim do desafio e para cada dia você praticar o que você vai precisar fazer. Tem um caderninho e nesse caderninho eu anotei coisas que eu não quero ter feito no fim da minha vida. Gente, uma coisa que eu coloquei, e na verdade foi a primeira, é que eu não quero ter gastado a minha vida com o celular. Com as redes sociais, com o WhatsApp, seja lá o que for.
eu não quero ter passado a maior parte do meu tempo com essas coisas. Então, isso é uma motivação pra mim. Mas além disso, pessoal, eu tive muitas consequências ruins do meu vício, que eu construí desde a infância, na minha adolescência, que fez minha mãe ter que tirar o celular de mim várias vezes. Entre as consequências ruins está ansiedade, tristeza, dificuldade de lidar com as emoções, entre muitas coisas. Perda de tempo também, dificuldade até de estudar, porque quando você vai estudar com um vício no celular, é difícil, falta de foco. Então eu queria que essas consequências ruins fossem diminuídas, pelo menos diminuídas, e que eu pudesse ser livre, porque o celular te torna escravo dele. E eu sei que muitas pessoas nessa geração, eu sei que isso não é uma coisa que tá exclusiva minha, isso é uma coisa da nossa geração, das pessoas que têm acesso ao celular e às telas no geral. Então, eu queria que eu não fosse escrava disso, eu queria ser livre. E por isso eu tô fazendo desafio. Agora a gente vai pro terceiro passo, que é a execução. O desafio vai ser dividido por mês. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês e sexto. E cada mês você vai determinar objetivos para que você tenha um uso mais equilibrado do celular, das telas naquele dia. Então, dia após dia, você vai buscar executar, cumprir essas metas, esses objetivos que você estabeleceu, para que no fim do mês você tenha tido um uso mais saudável. Então, a cada mês você vai determinar objetivos. Por exemplo, o primeiro mês você vai determinar assim: nesse mês eu quero passar longe, sei lá, da rede social que eu mais uso. Não sei, não é o meu caso, mas finge que você usa muito o Twitter. Esse mês eu vou passar longe do Twitter, porque no Twitter eu me sinto mal, eu me comparo, passo muito tempo, tá. Ok, eu também vou ficar 1 hora sem celular depois de acordar, porque isso também me prejudica. Enfim, você vai determinar as suas metas. E no fim desse mês, você vai ver se você conseguiu ou não cumprir elas e como que foi pra você fazer, você vai fazer uma análise de como foi pra você naquele mês, pra você cumprir essas metas com um fim, que é o de ter um uso mais saudável, mais equilibrado, não ser uma pessoa viciada. E aí, você vai analisar. E a partir dessa análise, você vai traçar as metas pro mês seguinte, que você vai levar em conta aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, o que você vai manter, o que você vai mudar. E aí você vai traçar as metas do mês que vem, mantendo as passadas que deram certo ou colocando novas, mas o desafio é basicamente isso. Então você vai fazer isso mês após mês até chegar no sexto mês. Bom, pessoal, eu anotei aqui. No primeiro mês, eu tracei limites para cada rede social que eu utilizava, que era o Instagram, o WhatsApp, que era as que eu não conseguia me controlar muito. Então, pro YouTube, para outras eu não coloquei. E porque o meu pior mesmo, as minhas piores de questão de uso, de tempo, era o Instagram e o WhatsApp. Eu também coloquei o limite de acordar e ficar 1 hora sem celular. Depois, mexer no celular só até 1 hora antes de dormir. E passar domingos off. O que seria domingos off? É um dia em que eu não entro no Instagram, eu entrava no WhatsApp, mas no Instagram não entrava. E procurava mexer menos no celular. Então, domingo era isso, passar o domingo off, sem estar ativo nas redes. Agora eu vou falar pra vocês como que foi esse primeiro mês. Eu consegui melhorar o uso do Instagram durante 2 semanas. Nas outras 2 semanas do mês, eu não consegui. Então, eu tive uma recaídas, né, de dias que eu utilizava muito. Teve 2 semanas, como eu disse, que eu usei muito bem o Instagram, reduzi significativamente, e aquilo me fez muito bem. Só que nas outras 2 semanas eu acabei caindo. Então, é isso. Sobre acordar sem celular, gente, uma coisa que eu fazia automaticamente, eu acordava, já entrava no WhatsApp. Alguns dias eu entrava no Instagram também, já olhava o que estava acontecendo. E era uma necessidade minha para me sentir bem para começar aquele dia, saber de tudo. Só que acabava que eu tinha um efeito contrário, eu me sentia mal, porque eu começava a necessitar daquilo ao longo do dia. Então eu já começava o dia, antes de escovar o dente, antes de fazer qualquer coisa, já tava lá no WhatsApp olhando se tinha alguma mensagem para mim, olhando as mensagens que tinham me mandado. Então
Isso não me fazia bem, mas era uma necessidade. Mas a partir do momento que eu tracei essa meta, eu comecei a colocá-la em prática. Foi a meta que mais deu certo e que mais tá me ajudando. Eu não vou dizer que dentro de todos os dias eu não entrei uma hora depois. Teve dias que eu falhei, mas foram poucos comparados com os que eu consegui cumprir. Então, é uma meta, assim, que eu recomendo muito vocês colocarem, porque faz muito bem pra você continuar o seu dia. E é isso. E os domingos off eu consegui também. Teve algum que eu falhei, mas eu consegui e eu recomendo bastante. Principalmente pra quem trabalha com redes sociais e tem que estar muito ativo no Instagram, sei lá, no YouTube. Então, eu recomendo. Teve metas que eu não coloquei aqui, que não deram certo, e eu tive que substituir ou não fazer, porque eu não consegui cumprir. No segundo mês, por eu ter exagerado no Instagram, não ter conseguido no mês inteiro ter um limite certinho, eu peguei e coloquei passar um mês sem Instagram. Então, nesse segundo mês, um dos meus objetivos é ficar 30 dias sem Instagram. Eu tô na segunda semana disso, no fim da segunda semana que eu tô sem Instagram, e tá sendo muito bom. Uma coisa, pessoal, que eu tô buscando não fazer é que a tendência de quando você sai de uma rede social é você migrar pra outra. Porque a questão em si não é a rede social em si. É claro, né? Tem muitas coisas no Instagram que eu não vou encontrar em outras, malhas que o Instagram me traz que outras não vão me trazer. E vice-versa. Mas, quando eu migro de uma rede social para outra, então eu substituo o tempo que eu passo numa, eu passo na outra. Então eu quero não fazer isso esse mês, por isso eu coloquei um limite estabelecido para o YouTube, que é a minha rede social favorita, que eu me sinto melhor aqui. Mas apesar disso, eu preciso controlar também para que eu não me sinta mal como eu me sentia no Instagram aqui também. E para que eu não perpetue esse vício, porque se eu quero abandonar um vício, não adianta eu sair de um para outro. Uma hora sem celular depois de acordar, eu vou manter esse mês, que me fez muito bem, e eu pretendo manter todos os meses, eu acho que pra vida toda. 30 minutos, gente, eu coloquei no mês passado 1 hora sem celular antes de dormir. Eu não consegui fazer isso nenhum dia. Tentei, mas não consegui. Então esse mês eu reduzi para 30 minutos. Ainda não consegui, é algo bem difícil para mim mesmo. Mas eu vou buscar tentando fazer isso, porque é algo que vai melhorar minha qualidade de sono quando eu conseguir fazer. E outra coisa, outra meta, diferente do mês passado, é ter mais momentos de silêncio, porque eu não quero que para cada tarefa que eu faça no dia, eu tenha a necessidade de estar dentro do celular, de estar vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Eu quero ser livre disso. Então, não que eu não vá ouvir algo, eu escuto sim, só que eu não quero que seja uma necessidade. Eu só consegui fazer a tarefa porque eu tô ouvindo algo. Então eu quero ter mais momentos de silêncio esse mês. E mantive o domingo off. Então, pessoal, essas são as metas desses 2 meses que eu compartilhei aqui um pouco pra vocês. Esse desafio é bem simples. Eu vou fazer isso por 6 meses, mas eu sei que esse equilíbrio a gente tem que buscar a vida toda, porque a tecnologia vai estar com a gente a nossa vida toda. Essa questão de criar o desafio é algo que me incentiva a mudar. Então é um pé inicial para mudança. Por isso que eu tô fazendo isso. E eu acho que falar para vocês, compartilhar com vocês é algo que me incentiva também. E eu sei que eu não tô sozinha nisso, eu sei que essas dificuldades são dificuldades que muitas pessoas têm. Então, se você quer se juntar a mim nesse desafio, comente aqui, se você for participar desse desafio aqui comigo. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Eu não tô acostumada muito com esse formato de vídeo, mas eu espero poder gravar mais vídeos assim, se vocês gostarem. Compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que tá precisando de uma mudança digital. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!